Começa agora TCast, o seu podcast de teologia. Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John e estudar a oração dominical é deveras importante, dada a época em que nós vivemos. Nossa sociedade é egoísta e materialista. Isso, infelizmente, acabou encontrando abrigo nas igrejas por meio da maldita teologia da prosperidade. A Bíblia ensina que Deus é soberano e que o homem é o seu servo. No entanto, o falso evangelho da prosperidade ensina o contrário. Ensina que, de alguma forma, pode e deve se exigir alguma coisa de Deus e reivindicar aquilo que elas pensam ser os seus direitos. Mas, como expressou John MacArthur, abre aspas, esse conceito perverte a oração e toma o nome do Senhor em vão. É antibíblico, impiedoso e não é algo guiado pelo Espírito Santo. Fecha aspas. Nesse sentido, nós iremos fazer uma série de episódios, uma série de podcasts sobre a importância da oração com base no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13, onde fala da oração do Pai Nosso. Então, nesse sentido, nós iremos analisar de forma pormenorizada a oração que Jesus nos ofereceu, a oração do Pai Nosso. E participando desse episódio está o Argemiro. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Tudo certo. O que você acha da importância, da gente estar falando sobre esse tema, sobre a oração do Pai Nosso? Bom, a oração do Pai Nosso é muito importante, porque ela é a base de como devemos orar. Acredito que hoje esteja se deturpando muito a forma da oração, esteja usando a oração de uma maneira errada. Nós acabamos esquecendo de como Jesus ensinou a oração, de como devemos orar. Por isso é tão importante nós voltarmos à oração do Pai Nosso para ver como é que Jesus ensinou os seus discípulos a orar e assim como eles, nós estejamos aprendendo também a orar, entendendo também a importância da oração. Cara, e a gente vê que, por exemplo, assim, as pessoas, elas têm muitas dúvidas, a respeito da oração. Elas querem saber qual é a utilidade da oração, se Deus já conhece todas as coisas. E será que através da oração nós podemos modificar alguma coisa que Deus já determinou, que Deus já decretou? Então, e muitas dúvidas surgem também, as pessoas perguntam como orar. Então, talvez uma da importância da gente estar falando sobre o tema, desse tema da oração do Pai Nosso, seria para responder uma dessas perguntas, Sim, responder, eu acho que todas as perguntas da gente sobre oração a gente consegue definir no Pai Nosso, Porque, como você falou, as pessoas acham que pode orar e mudar a vontade de Deus, sendo que, na verdade, a oração é para nos moldar, é para nos moldar. E a nossa oração, muitas vezes, eu acredito que Deus nos leva a orar porque Ele quer agir através da nossa oração. Não é que a nossa oração muda Ele, mas Ele nos leva a orar porque a maneira que Ele escolheu agir é através da nossa oração. E é um privilégio que nós temos, de ter acesso diretamente ao Pai, de podermos abrir nosso coração para Ele, falar tudo o que sentimos e poder desabafar e ter relacionamento de pai para filho mesmo, Como vamos ver aqui na oração do Pai Nosso. E a oração é uma disciplina espiritual muito importante para a vida do crente, O pastor ele sempre costuma falar, imagina quando você está com fome, como é que você alimenta a sua fome? Através de um alimento. E ele faz essa analogia dizendo que a nossa alma, ela sente fome e através da oração, através da leitura bíblica, você sacia essa fome que você sente. Então, a oração ela é importante também nesse aspecto, Sim, tem até a música que quando nós éramos crianças cantávamos, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se você quer ter um crescimento, ter um crescimento com Cristo, a base é além da Bíblia orando.
No Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 178, diz: o que é a oração? A resposta diz: a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus em nome de Cristo e com o auxílio do seu Espírito, com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento das suas misericórdias. Então, veja, né, a definição que o Catecismo Maior do Westminster dá para a oração, que é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, né, em nome de Cristo e com o auxílio do Espírito Santo. Nós oramos a Deus em nome de Cristo, por meio de Cristo e com o auxílio do Espírito Santo. Né? Verdade, eu acho que a confissão conseguiu resumir bem o Pai Nosso, né? Se você pegar o Pai Nosso, a confissão fez um bom resumo do que ele é mesmo. É isso aí. Olha, então você que está nos ouvindo aí, você pode perceber, você pode ver que é um assunto muito importante e principalmente um assunto que é válido para os nossos dias atuais também. A oração é um tema que nunca vai sair de moda. E assim, fique conosco, nos acompanhe, porque esse daqui a gente só vai fazer uma introdução nesse episódio. Nós iremos fazer só uma introdução sobre a oração do Pai Nosso. O que o Evangelho de Mateus, capítulo 6, da oração do Pai Nosso, tem a nos dizer. Não saia daí porque a gente volta já. O podcast é uma mídia que cresce a cada dia e nós do Teologicamente não ficamos de fora dessa. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de streaming. Lá você encontrará temas bíblicos variados, entrevistas e o devocional reformado Aprendendo com o Texto. Fique ligado, episódios mensais e semanais. Inscreva-se já na sua plataforma de podcast favorita. Nos vemos por lá. É isso aí, cara. Eu sei que muitas pessoas já conhecem a oração do Pai Nosso, alguns, né, já conhecem de cor salteado, mas vamos estar dando uma lida aí nesse texto. O que o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13 aí nos diz. Bom, começando do 9, ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Qual é o contexto dessa oração do Pai Nosso? O que estava acontecendo ali que Jesus ele proferiu essa oração? Bom, para entrar nesse contexto, eu queria até voltar um pouco e ler o versículo do 5 ao 8, que eu acho que ele aqui dá uma explicação boa para você entrar no contexto da oração do Pai Nosso. Que diz assim: e quando orardes, não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. E em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que estás em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peça. Bom, aqui nós podemos ver, né, que Jesus está falando para os discípulos a maneira correta de orar, porque naquela época tinha o pessoal que gostava de orar se aparecendo, né? Gostava de ficar em pé na sinagoga, gostava de se mostrar, gostava de mostrar a santidade e a sua espiritualidade. E com isso, os gentios também gostavam de ficar repetindo muito, falando muito palavras bonitas para mostrar a espiritualidade para os outros. Isso não é algo diferente de nossa geração hoje. Parece que nós nos esquecemos de que nossa oração é para Deus.
por isso que é dessa importância de orar o Pai Nosso, porque quando Jesus foi ensinar para os discípulos, é porque um problema estava acontecendo. As pessoas não estavam sabendo orar. Elas, em vez de orar, elas queriam se mostrar para os outros, para os demais. Orar em pé na sinagoga, falar muito, falar bonito. E com isso nós podemos ver o contexto que Jesus estava, ele encontrou um problema e ele estava falando para os discípulos dele, não façam isso. A maneira correta de orar é assim, que é de acordo com o Pai Nosso. E tem nessa parte desse versículo que você citou, que Jesus ele fala para não ser como os hipócritas. É interessante que às vezes a gente pensa assim, a hipócrita é como a gente entende hoje. Só que o hipócrita aqui, quando a gente vê, né, o hipócrita, era uma pessoa que representava, que possuía máscaras e representava, né, uma peça teatral. Era um ator, vamos dizer assim. E Jesus está falando, vamos dizer assim, não seja como os atores. Ou seja, né, você diz ser uma coisa, mas na verdade você não é. Isso está muito relacionado com fingir ser alguém piedoso, ser alguém espiritual, mas na verdade não ser. Né? Então, Jesus também está nos ensinando isso, né? Sim, ele está nos mostrando que o nosso relacionamento com o Pai, com nossas orações, é algo em secreto, é algo que eu não preciso mostrar para o outro. Se eu quero ser espiritual, eu e Deus. Ninguém precisa ver, porque essas pessoas, os hipócritas, eles acabam recebendo a recompensa das pessoas, né? Porque as pessoas vão ver, vão falar, nossa, ele é espiritual. Essa é a recompensa da oração dele, da oração hipócrita, né? Estavam querendo mais a atenção, ter uma plateia, do que realmente chamar a atenção de Deus nas suas orações, né? Isso mesmo. Cara, e a gente, no texto, a gente viu, né, nessa oração do Pai Nosso, quais seriam assim, os benefícios que a gente poderia ver que a oração do Pai Nosso, ao aprender com esse texto, quais seriam os benefícios da oração do Pai Nosso? Bom, o primeiro benefício, eu acredito que seja o relacionamento de pai para filho, né? Porque aqui nós reconhecemos Deus como nosso Pai, que a oração começa, Pai Nosso. Então, o reconhecimento, assim, que nós temos um Pai, que Deus não é um ser supremo que está lá em cima, olhando e pouco se lixando para a gente aqui embaixo. Na verdade, Ele é nosso Pai. Ele quer ter um relacionamento direto conosco. E algo muito interessante que começa no versículo, ele não fala meu Pai, ele fala Pai Nosso. E hoje no mundo que vivemos individualista, esta palavra não seria bem encaixada. Porque muitas vezes as pessoas hoje acham que tem intimidade com Deus, chama de Aba, paizinho, mas aquela coisa individual, que é minha. Mas o versículo já começa falando Pai Nosso, ou seja, nós somos um corpo, nós temos irmãos, então nós não devemos ser egoístas, porque o Pai é nosso. Se o Pai é nosso, nós devemos nos preocupar com nossos irmãos também. O segundo benefício é o santificado seja o teu nome. Aqui é a primeira petição da oração, né? Antes de qualquer coisa, de pedir alguma coisa, aqui Jesus está ensinando que nosso pedido deve ser para santificar o nome do Senhor. Hoje nós acabamos meio que depravando o nome do Senhor, achando em nome da intimidade. Mas eu creio que ninguém daqui teve tanta intimidade com Jesus, tanta intimidade com Deus do que Jesus naquele momento. Ele estava aqui na terra como homem. E mesmo assim ele falou, santificado seja o teu nome. Então esse mostra o relacionamento, reconhecendo Deus, né? Reconhecendo a sua santidade, a sua divindade, reconhecendo o quão pequeno nós somos em relação a Ele. Reconhecendo literalmente que somos adoradores e dependentes dEle. Logo abaixo, venha o teu reino. Ou seja, nós novamente reconhecendo que o reino é dEle, que a vontade é dEle, que Ele é soberano e eu sou súdito, que Ele manda e eu obedeço, que eu sou servo. E o mais interessante, que por mais que não venha o teu reino, nós temos o relacionamento do soberano com o súdito, é o mesmo relacionamento de pai para filho. Pois, enquanto um filho mora dentro da casa de seus pais,
ele deve obediência, ele deve obedecer, ele deve seguir as ordens dos pais. Até a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Então, por mais que nós temos um relacionamento de pai com o filho com ele, nós também temos esse relacionamento de soberano e servo, soberano de Deus com o seu servo, que é nossa obediência. E o outro ponto também é o seja feita a tua vontade, que é o relacionamento de mestre com servo. Que, além de a gente reconhecer que ele é soberano, dono de tudo, a gente prefere que a vontade dele esteja acima da nossa, que a vontade dele se cumpra. E algo interessante nessas três primeiras petições é que nessa oração eu estou pedindo tudo que seja feita à vontade de Deus. Eu estou engrandecendo o nome dele, eu estou pedindo para que venha o reino dele e, principalmente, eu estou pedindo a vontade dele. Então, eu me coloco debaixo da graça dele, eu me coloco debaixo da vontade dele. A oração é para me reconhecer que eu sou pequeno e Deus é grande. E que ele sabe o que é melhor para nós. Logo após vem o pão nosso de cada dia, que é que eu acredito que seja parte do reconhecimento. Eu acho que nessa parte seja aquele relacionamento de confiança, de dependência, porque nós pedimos que venha tudo dele. E quando chega no pão nosso de cada dia, ou seja, eu sei que Deus vai me suprir hoje. Eu não estou pedindo para Deus o pão nosso do nosso amanhã, o pão nosso do nosso futuro. Não, é o pão nosso de cada dia, é o que eu necessito a cada dia. E eu consigo me lembrar do Salmo 23, né? Que fala lá no Salmo 23, a gente vê essa dependência também. Então, aqui a gente consegue reconhecer que Deus é o nosso benfeitor e nós somos gratos a Ele e dependemos dele. Acho que nessa parte do pão nosso de cada dia consegue até combater a nossa ansiedade, pois nós sabemos que Deus vai nos dar o pão nosso. É o benfeitor com o beneficiário. Nós sabemos que ele vai suprir as nossas necessidades. Nós somos os beneficiários, né? Isso, nós somos os beneficiários, ele é o benfeitor, que é que nós somos sustentados pela vontade dele. Logo após vem o perdoa as nossas dívidas. Aqui, acho que a outra parte, novamente, que nós não podemos ser egoístas, porque é meio que a continuação do versículo é perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É meio que como é que eu posso querer que Deus me perdoe se eu não perdoo o meu irmão? Aqui a gente tem que tomar muito cuidado e pensar bem nisso, porque é condicional. Eu estou falando para Deus, me perdoa assim como eu faço. Então, embora a gente reconheça que a gente precisa de um Salvador, esse amor do Salvador nos moldou de tal forma, esse perdão nos deu a salvação, nos transformou de tal forma que nos ensinou a perdoar os nossos irmãos. E o último ponto... Aí mostra Pode... E mostra esse relacionamento, né, entre o Salvador e o pecador, né? Sim, esse relacionamento... Acho bem interessante o que você falou agora, que é o relacionamento do Salvador, do pecador e com o meu irmão pecador também. Porque Isso. do mesmo jeito que o Pai é nosso, aqui eu vou estar perdoando meu irmão. Então mostra esse relacionamento do Criador com a criação, do Salvador com seus filhos. E no outro ponto, o sétimo ponto é não nos deixe cair em tentação. Aqui é um relacionamento de guia com o peregrino, né? Que aqui nós reconhecemos também que se depender de nós vamos cair. Se depender de nossas vontades, nós vamos fazer o que a nossa carne quer, nós vamos fazer o que é errado. Então, nós dependemos da sua vontade, nós temos nele um guia que vai nos livrar de cair das tentações. Num resumo breve, assim, seria mesmo esse relacionamento de Deus sendo o nosso alvo, nosso guia, que ele vai estar no nosso lado, caminhando conosco. E algo muito interessante que tem aqui é que os 3 primeiros pedidos é sobre a vontade de Deus, é sobre o reino dele,
e é sobre a vontade dele. E nos demais pedidos, é o pão nosso de cada dia, é perdoar nossas dívidas e não nos deixar cair em tentação. Aqui a gente não vê pedido de coisas de vaidades, de coisas que vão fazer suprir as minhas vaidades. Na verdade, o que vamos aqui é nós reconhecemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e os nossos pedidos devem ser de coisas que realmente necessitamos. E confiamos nele para que a vontade dele é soberana. E essa última parte, cara, eu achei só a sua fala foi perfeita, né? Mas só essa parte final que eu acho bem interessante, que não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, que mostra, né, essa parte, como você falou, do guia e do peregrino, é que se nós formos andar neste mundo por nossa conta e risco, nós estaremos perdidos. Realmente como um viajante que vai para um país que não conhece nada daquele país e está andando naquele país perdido. Então, se nós não tivermos Deus como nosso guia, nós vamos estar perdidos. Nós nunca iremos achar o caminho, que, como a palavra diz, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós nunca, se Deus não for o nosso guia, nós jamais iríamos encontrar esse caminho. Verdade. É bem isso que você falou mesmo. Nós estamos, eu lembro de quem é a frase, nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Então, sem nosso guia, sem Jesus, nós estaremos perdidos, seremos como cegos aqui, né? Porque nós não conseguiremos caminhar para a eternidade, que é para onde Deus nos criou. É isso aí, cara. Achei que nas suas palavras foi um bom início aqui para a gente poder estar entrando aí no assunto, no contexto da oração do Pai Nosso, mas a gente vê, né, Gemir, a gente vai ver, como a gente viu nesse episódio, como a gente viu, como a gente vai ver ainda nos outros episódios, que essa oração do Pai Nosso, ela nos confronta, né? Como que é o nosso relacionamento com Deus, né? Sim, ela nos ensina como é que deve ser o nosso relacionamento, né? Ou é aquele relacionamento superficial, ou é literalmente um relacionamento de pai para filho, de Deus com a sua criatura, né? Se nós entendemos mesmo que nós temos um pai que está disposto a nos ouvir, e quer nos ouvir, que quer esse relacionamento mais profundo com ele. E ela nos mostra, né? Ela serve até para a gente fazer uma reflexão para mostrar quais têm sido as nossas prioridades quando nós estamos orando. O que será quando nós estamos orando, nós estamos pedindo para Deus? Será que são coisas que é somente para mim, que somente para o meu uso e fruto, para o meu benefício? Mas será que será que eu estou pedindo algo que vai exaltar o nome de Deus, que vai glorificar o nome de Deus, né? É verdade. Como nós vimos, né? O Pai é nosso. Se o Pai é nosso, a nossa oração não é só por nós. A nossa oração também deve ser por nossos irmãos, por nosso próximo e até por nossos inimigos, né? Porque se o Pai é nosso, a oração também é nossa, de uma maneira geral, não de maneira egoísta. E aí, Gemiro, você gostaria de deixar uma mensagem? Bom, a mensagem que eu queria deixar é que nós possamos realmente entender essa oração do Pai Nosso. Embora esse primeiro capítulo tenha sido apenas um resumo breve, mas que nos próximos capítulos nós vamos estar nos aprofundando mais na oração do Pai Nosso, mas que desde já quem está nos ouvindo, ou até nós mesmos precisamos, de entender esse relacionamento com Deus, né? Entender que a nossa oração não é para mudar a Deus. Nossa oração é um privilégio de colocar os nossos pedidos diante de Deus, que é o Criador, o autor de tudo, e se for da vontade dele, ele vai realizar. Se for aquilo que eu necessito, ele vai me dar. Então, que desde já
nós possamos estar entendendo como é que está nosso relacionamento com Deus, como é que está sendo a nossa oração. Será que eu estou preocupado mais em mostrar santidade para os outros? Ou será que eu estou preocupado em ter um relacionamento diário com Deus? Em ser santo no meu quarto onde ninguém me vê? Então, que nós possamos ter essa prioridade de oração para ter intimidade com Deus e buscar fazer a vontade dele. E que nos próximos capítulos as pessoas que estão nos ouvindo possam estar entendendo melhor para estar até melhorando o seu relacionamento com Deus. Ademir, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado pelas suas colocações. Que Deus possa continuar te abençoando cada dia mais, te dando sabedoria, te dando conhecimento. E eu quero agradecer também a você que nos ouviu até o final. Muito obrigado por você ter nos ouvido e espero que você possa estar conosco nos próximos episódios, onde nós estaremos falando mais especificamente sobre cada um dos temas aqui, de alguns temas que foram abordados aqui a respeito da oração do Pai Nosso. Eu acredito que vai ser muito importante para o seu crescimento espiritual. Muito obrigado e até a próxima. Você acabou de ouvir TCast, o seu podcast de teologia.